Se tem uma coisa que eu aprendi estudando a biografia de grandes homens, é que frequentemente grandes sucessos são precedidos por grandes fracassos. Infelizmente, a vida não parece ser como uma daquelas novelas da Globo, onde o bem sempre vence e a gente já sabe o que vai acontecer mesmo antes da novela começar. Na vida desses homens, parece que a má sorte de não conseguir ver os frutos do próprio trabalho é algo inevitável. E a vida do matemático norueguês Abel não foi diferente. Niels Henrik Abel nasceu em 5 de agosto de 1802, em uma Noruega que era assolada tanto pela fome quanto pelos rumores de guerra. Abel foi educado em casa até os 13 anos de idade pelo seu pai, um pastor luterano, em um ambiente familiar um tanto deteriorado. Seus pais se entregavam cada vez mais ao alcoolismo. E sua mãe, aparentemente, não era a pessoa mais fiel do mundo, vamos colocar dessa forma. Mas aos 13 anos, então, Abel é mandado a uma escola, a Escola da Catedral. Embora não fosse uma escola muito conceituada, pelo menos serviria para ele se afastar um pouco daquele ambiente. Mas infelizmente, para Abel, os problemas não ficariam somente na sua casa. Na escola ele se depara com um professor de matemática que maltratava muito os alunos. E ele mesmo foi diversas vezes espancado por esse professor. Bom, não preciso nem dizer que isso o desestimulava a estudar, e além disso tornava Abel cada vez mais retraído e melancólico. Mas felizmente esse professor, tempo depois, viria a ser demitido por causa de uma acusação gravíssima de possivelmente ter levado um aluno à morte pelos maus tratos. E esse fato seria importante para Abel, pois o substituto dele, o professor Michael Ramboll, reconheceria o talento extraordinário que Abel possuía na matemática. E nas palavras do próprio professor, com a mais incrível genialidade, ele une o insaciável interesse e o ardor pela matemática, de tal maneira que, se viver, se tornará um dos grandes matemáticos. No manuscrito enriscado ainda dava para ler a frase, o maior matemático do mundo. E essas palavras, se viver, do seu professor, se tornam extremamente pesadas quando a gente toma conhecimento dos anos seguintes de Abel. Mas ainda que muito jovem, ele já tinha muito que oferecer ao mundo. Ainda no último ano do colégio, ele embarcou no desafio de tentar resolver um problema que, não menos que os maiores matemáticos do mundo tinham tentado resolver por quase 3 séculos. E esse problema era tentar encontrar alguma fórmula que proporcionasse as soluções de uma equação de quinto grau. Essa primeira tentativa não foi bem sucedida, isso é fato, mas serviu para mostrar muito bem a capacidade de Abel, até porque ele chegou a mostrar sua solução para diversos matemáticos, e nenhum pareceu encontrar nenhum erro, até que o próprio Abel descobriu a falha na sua própria argumentação. Após esse episódio, Abel foi incentivado pelos seus colegas e professores a tentar trabalhar em outros problemas e em outros assuntos. E de fato, Abel fez isso e o fruto desse esforço é um artigo revolucionário que viria a ser a base da radiologia moderna, culminando no Prêmio Nobel de Medicina de 1979. Mas é claro que na vida desse jovem as coisas nunca são fáceis. Paralelamente aos seus estudos e publicações, o seu pai falece em 1820, deixando uma pequena pensão para ele e seus 5 irmãos. Ainda assim, de uma forma milagrosa, ele consegue ingressar na universidade e recebe auxílio, inclusive financeiro, de pelo menos 3 professores. E essa era mais uma vez o problema financeiro atormentando Abel, mas certamente não a última. Desde a última tentativa de resolver a equação de quinto grau por uma fórmula, essa equação não saiu da mente de Abel. E dessa vez, ele finalmente encontrou a solução, ou melhor, a não solução. E o que isso significa? Abel demonstrou que não é possível resolver essa equação de uma maneira simples, através de uma fórmula que envolva somente seus coeficientes. Assim como é possível resolver a equação quadrática, por exemplo. E esse resultado era um resultado revolucionário, e Abel sabia disso. Tanto é assim que fez questão de pagar um tipógrafo para escrever o artigo. Provavelmente abrindo mão de algumas refeições para poder mandar o artigo para alguns amigos matemáticos e também a um grande matemático, não só daquela época, mas de todos os tempos, o alemão Gauss. Teria então chegado o momento da redenção de Abel? Infelizmente não. Ao que parece, Gauss nem mesmo abriu o artigo. Após a sua morte, o documento foi encontrado lacrado, entre outros papéis e documentos que o alemão possuía. E os amigos de Abel nem mesmo eram capazes de entender o artigo.
Muito provavelmente porque o artigo foi resumido com o intuito de economizar, tornando assim um documento obscuro e difícil de se entender. Mas essa economia aparentemente custou caro, porque uma das maiores obras da literatura matemática até então não teve leitores. Paris era a capital da matemática na época. Abel e seus professores sabiam disso, e então decidiram que lá era o lugar propício para ele se desenvolver plenamente. E em 1825, então, patrocinado pelo governo, ele parte com alguns amigos em sua jornada rumo ao continente, passando antes por alguns países como a Alemanha, onde, coincidentemente, acabou ficando na mesma casa que o famoso filósofo alemão Hegel, que parece não ter gostado muito dos vizinhos um pouco barulhentos, chegando a os apelidar de ursos russos. E é claro que as notícias ruins não o deixariam de segui-lo. Lá ele fica sabendo que havia aberto uma vaga na universidade no seu país, a Noruega, mas infelizmente ele acaba não sendo selecionado. Eles optaram por escolher alguém que era mais experiente e que era justamente o antigo professor de Abel. Logo, seus planos de estabilidade e de se casar com a sua noiva que o esperava teriam que ser adiados. Mas Abel ainda tinha a esperança de Paris, e é lá que ele realiza sua grande pesquisa sobre funções elípticas e funções transcendentais, chegando a um resultado revolucionário, generalizando a soma de Euler. Quando finalizado o artigo sobre este resultado, empolgado, Abel submete à Academia Francesa de Ciências em 1826. Seria então esse documento o seu passaporte para o reconhecimento? Bom, a essa altura, provavelmente você já sabe a resposta. Após a apresentação do artigo pelo secretário da academia, Joseph Fourier, 2 matemáticos foram escolhidos para a tarefa de analisar o artigo, e que são ninguém menos do que Cauchy e Legendre. Se você já estudou um pouco de cálculo ou análise, já ouviu muito esses nomes. Nomes que hoje só encontramos nos livros, eles estavam lá, presentes em carne e osso naquele período fascinante. Infelizmente, e eu acho que eu já disse muito essa palavra hoje, a escolha dos avaliadores não favoreceu Abel. Cauchy não era uma boa escolha porque estava muito preocupado com o próprio trabalho, e possuía uma tendência egoísta nesse sentido. E Legendre não era uma boa escolha porque já tinha 74 anos na época, e já não tinha a paciência de passar pelo longo manuscrito, que segundo o próprio era quase ilegível. Mas e o resultado final disso tudo? O resultado é que Abel ficou esperando, e só ficou na espera, porque, ao que parece, Cauchy perdeu o artigo no meio dos seus próprios documentos, e Legendre, no auge da terceira idade, não iria se dar o trabalho de tentar entender a letra de Abel. Como se sentiria um jovem cheio de sonhos, mas ao mesmo tempo cercado por problemas financeiros e psicológicos, tendo que lidar com essa espera na esperança de que finalmente alcançaria a grande redenção com o trabalho de uma vida? Mas Abel não era o único angustiado com essa demora. Após se passarem 2 anos de espera da academia, o matemático Jacobi escreveu para Legendre: "Que descoberta de Abel esta generalização da integral de Euler? Alguém alguma vez já viu algo assim? Mas como é possível que esta descoberta, talvez a mais importante do nosso século, não tenha recebido a sua atenção e a de seus colegas depois de ter sido comunicado à academia há mais de 2 anos?" Sem muita esperança, com os recursos se esgotando e uma saúde fragilizada, Abel sai de Paris, e ao que parece, com a terrível notícia de que possuía tuberculose, o que na época, em muitos casos, era uma sentença de morte. Ele não parece ter dado muito crédito ao diagnóstico na época, então ainda passa por um tempo em Berlim para finalizar o seu trabalho sobre funções elípticas. Sem esperança de ter um cargo e se firmar na cidade, ele finalmente volta para a Noruega em 1827. Na Noruega, Abel continua escrevendo e se correspondendo com Jacobi e com Legendre, e sua fama como matemático começa a percorrer a Europa, mas ainda não de modo suficiente a mudar sua situação, o que tornava-o muitas vezes amargurado, como indicam algumas de suas cartas em que ele escreve: "E em suas noites de maior dor e febre, Abel era visto praguejando contra a medicina por não ter avançado o suficiente, e se compadecia de si mesmo, lamentando a pobreza que sempre havia sido a sua mais fiel companheira.
ao que sua voz ia se tornando cada vez mais fraca e rouca, e o sangue frequentemente acompanhando a tosse, não havia dúvidas. Abel estava com tuberculose e viria a falecer em 6 de abril de 1829, aos 26 anos de idade. Ainda sem um cargo fixo, sem se casar, sem o devido reconhecimento e cheio de sonhos. Apesar de todas essas adversidades que Abel enfrentou, ele nunca deixou de insistir naquilo que amava, e com o mesmo espírito que enfrentava as dificuldades, cativava aqueles ao seu redor. Em seu obituário, seu amigo Crelli escreveu: "Toda a obra de Abel foi moldada por um excepcional brilho e força de pensamento. As dificuldades parecem desaparecer diante do ímpeto vitorioso de sua genialidade, mas não foi apenas seu enorme talento que tornou sua perda infinitamente lamentável. Ele se distinguiu igualmente pela pureza e nobreza de caráter, e pela excepcional modéstia, que fizeram sua pessoa ser tão excepcionalmente admirada quanto foi sua genialidade." Ironicamente, ainda quando não sabiam da morte de Abel, decidiram lhe conceder um cargo em Berlim. Mais do que isso, em 1830, a Academia Francesa decidiu conceder um grande prêmio pelas realizações matemáticas de Abel e Jacobi. Mas é claro que nessa data já havia mais de um ano do falecimento de Abel. E para coroar, em 2002, o governo norueguês criou um fundo de 22 milhões de dólares para o Prêmio Abel de Matemática. E hoje esse prêmio é um dos prêmios mais bem pagos, não só na matemática, mas como na ciência em geral. Mas ainda há mais uma ironia. Apesar de seu nome significar efêmero e traga consigo essa profecia trágica que culmina de fato em uma vida muito breve, a vida não foi breve o suficiente para apagar todo o seu legado e o fruto de seu trabalho, que fará que seu nome ainda seja lembrado por muitas e muitas gerações. E de fato não demoraria tanto para que um jovem revolucionário, na tão importante Paris, desse continuidade ao seu trabalho.